Churururu. Churururu. Vamos nós. Vamos nós. Boa noite, vão chegando. Me dê um ok aí, gente, se o áudio tá beleza, se a imagem tá beleza. Cadê a Angélica? Angélica, da equipe Analisando o Sagrado. Ótimo. Vamos ver quem mais vai chegando. Giza, boa noite, algum abençoe. Mãe Márcia, boa noite, algum abençoe. Vamos chegando. Quer dizer que o mouse resolveu ter um probleminha agora. Vamos nós. Deixa eu ver quem é que está entrando no nosso chat. Calor de 49 graus. Calor de 49 graus. Vamos ver quem vai entrando aí. A gente está com uma questão de blackout aqui no bairro. E toda hora a luz está acabando. E o chat ao vivo ele depende, né, da internet. Então eu já botei aqui um esquema aqui de socorro. Que se cair a live é a luz. Tá? É o blackout.
Se cair a luz é o blackout. Então já fiz um esquema aqui pra gente. Se caso aconteça de cair, a gente resolve. Está com um pouco de barulho, né? Não sei se é o ventilador, não sei se é o arzinho geladinho que está aqui, que não tem como ficar sem. Tá incomodando muito esse barulho, gente? Fala comigo. Eu tô com o ventilador aqui bem em cima. Tá incomodando. Por causa do ventilador. Deve ser sim. Tá, eu diminuí aqui um pouquinho para ver se consegue diminuir aqui um pouquinho para ver se consegue melhorar. Mas não tem como ficar sem, não. Diminuir e vou aumentar um pouco. Esse é um ventilador que eu providenciei. Tranquilo, tá? Ó, tranquilo. Boa noite, Zadak, do Finitinho de Achaguião. Algum abençoe. Além de o calor de 40 graus no Rio de Janeiro, 40 graus com sensação térmica de nem sei o quê. Quem sabe a sensação térmica? Tá dando o quê, gente? Sensação térmica aí. A gente tá com 39, né? Tá dando o quê? Sensação térmica de 37, 38? Quem sabe me dizer? Boa noite para Ricardo. Vai chegando. Alguém sabe me dizer? Tá um barulhinho chatinho, gente, mas não tem como não. Vamos embora, dá pra a gente continuar. Quem sabe me dizer a sensação térmica no momento? Qual a sensação? Vou botar aqui ó, no chat. Ó, qual a sensação térmica no momento? Ou de um fogo? Ou do 11? Botei lá. Qual a sensação térmica no momento? O do 11. E Ossá. 9. O do 11 e o do 9. Ossá. Então, terra quente. Terra quente. Ó. Botei lá, ó, o do 11, o do 9, terra quente. E, gente, tá tendo uma exaustão térmica, né? Eu percebo isso aí, muito fogo. Muito, muito, muito. Muito, pai Ricardo, muito. Muito. Não sei nem como é que tá as demandas aí, né, nos hospitais, para vocês que são da área de saúde. A gente tem visto aqui no Rio de Janeiro muita gente colapsando, muita gente morrendo, né, assim, no meio da rua, de uma hora para outra. Eu tenho visto aqui no Rio de Janeiro. Mas bora lá. Bora lá.
Respondem aí no chat aí a sensação térmica, a visão de vocês. Odum 11, o Oren, o fogo. Odum 9, terra, Ossá, terra quente, tá? Boa noite, Anselmo, meu amigo. Boa noite, seja bem-vindo no canal. Gente, vou lembrar para vocês, tá? Que essa essa é a nossa última aula de Odu dos orixás, tá? Então nós vamos aqui finalizar. Anselmo falou aqui, muito quente, né? É isso aí, meu amigo. É isso aí. Rio de Janeiro, acho que não só, né? Rio de Janeiro, vou te falar que é o estado, né? Região sudeste também. E a gente também vê aí fora aí, né? Pro país afora, né? Sensação de 32 agora, né? Sensação de 32. E imagine, né? Durante o dia. Odum Ossá, Odum, o Oren, Ossá número 9, o Oren número 11, são os Odus que estão regendo 2025. Então tá? A tendência é ser assim, muito quente, entendi? Sensação térmica de 32. Boa noite, Leonardo, já te vi aí, hein? Você aí, ó. Sensação de 32 agora, né? Que aí ela já falou. Então, vocês estão preparados que esse ano vai ser assim. O ano vai ser assim. Vai ser um ano de pressão alta, né? Como o Anselmo falou aí, né? Pressão alta. As pessoas têm que ter muito cuidado com o cardíaco, as pessoas têm que ter muito cuidado com o respiratório. Esse Odum de Ossá traz tudo isso, tá? E o Oren é o sangue quente junto, né? Um ano regido por Yansan, né? Nossa mãe. E é isso aí. Então, assim, quando a gente conhece Odu, quando a gente conhece Odologia, quando a gente conhece Orixá, não tem nada de surpresa pra gente, né? Ainda mais que nós somos adoradores da natureza, a gente vê um grande descaso com a natureza, né? E Yansan, ela é vento forte, Yansan é tempestade, Yansan, ela é vendaval, Yansan é fogo, né? E é essa parte, né? Essa parte, né, que a gente pode falar que agrega, né, junto com essa sensação térmica que a gente tem hoje, né, e Yansan, ela é o orixá que nós cultuamos como vento também, a gente cultua na parte da botânica, né, a gente vai falar que é o bambuzal, ervas do fogo, aquelas coisas todas. Então, a gente vê que o orixá tem parte em todo um sistema, né, do universo, então jamais o orixá ia gostar dessa degradação, né, da natureza que o homem vem fazendo e que agora a gente vem aí pagando, né, pagando o preço. Então, para a gente que é de orixá, para a gente que é espiritualizado, não tem novidade aí não. A gente só vê, né, a estatística. Tá? Vamos embora, vamos continuar com a nossa aula. Essa é a terceira aula de Odu dos Orixás. Nós já falamos do Odu inicial, tá? Na ordem do jogo de búzios, tá? E da Odologia, né? Baseado na data do nascimento. Nós falamos dos Odus desde o Odu número 1, Ocaran, e hoje nós estamos, né, do 13, nós vamos começar o Odum 13. Então, olha só, nós falamos de primeiro Odu até o Odu 12, nós falamos de Ocaran, nós falamos de Oko, nós falamos de Itaogundá, nós falamos Irosso, nós falamos Oxê, nós falamos Obará, nós falamos Odi, nós falamos de Edionile, nós falamos de Ossá, nós falamos de Ofum, falamos também de Oren, falamos de Ejilacheborá.
tá? Para quem não assistiu, que está agora somente nessa aula final, nós temos gravada só para quem tem o acesso, só para quem tem o passaporte, tá? O ingresso das 2 primeiras aulas, aula 1 e aula 2. Então, esses outros odus, eles foram falados lá desde o início. Para acompanhar legal, basta correr lá e assistir, porque essa aula não vai ficar durante muito tempo. Essa aula é somente para quem tem esse ingresso, está tendo esse acesso, para quem participa do grupo de estudo Analisando o Sagrado, para quem participa do grupo de estudo do Iliachel Luobé e para quem participa da Casa do Caçador e a Casa das Marias, tá? No posto, alguém falou alguma coisa aqui, tá? Não deu para pegar, mas depois eu vou ver no chat. Eu vi a Aline entrando, boa noite, Aline, seja bem-vindo. E agora eu vou parar um pouco de olhar o chat para a gente poder desenvolver, né, o nosso encontro. Franciele, Minas Gerais, seja bem-vinda, querida. Pessoal de Magé, pessoal de Niterói, né, Rio de Janeiro, Minas Gerais, é isso aí. Então, correm lá, gente, assiste a aula 1, assiste a aula 2 e finaliza com a aula 3, tá? O material didático, a apostila, eu tenho sim, faz parte lá do Analisando o Sagrado, a Xiao Luobé, tá? As pessoas vão poder ter o acesso, vai ter um link, tá? Alguns materiais vai ter um custo, tá? Porque tem pessoas que querem o material em mãos, e eu vou entregar esse material em mãos, impresso. Outros vão pegar esse material em PDF, tem um custo por conta, né, da manutenção e desenvolvimento de alguns materiais, que existe um custo. Então vai ter um valor simbólico para a apostila, vai ter um valor simbólico para a área dos membros que quiserem acessar o material livremente, tá? O que estamos preparando é uma espécie de um stream, tá? Do Analisando o Sagrado e canal da Jane, aonde você vai poder, em tempo real ali, tá? Participar e, ao mesmo tempo, também você vai poder acessar materiais que vai ficar ali durante 12 meses. 12 meses, tá? Ali a gente vai ter cursos, tá? Curso profundo sobre odologia, tá? É uma aula, se eu não me engano, o curso de odologia tem 6 módulos, cada módulo terá 3 aulas em cada módulo, na qual vai ter a prática da odologia, na qual vai ter as provas, né? Vai ter os quiz, os questionários, vai ter material de slide, vai ter material em PDF, tá? Vai ter reunião em grupo, organizações para fazermos imersões, né, em espaço físico, tudo isso vai ter ali, tá? Nesse projeto do Analisando o Sagrado, canal da Jane, que é do Iliachel Luobé. Lá nós vamos ter podologia, nós vamos ter organização sistêmica ancestral, né? Organizar a nossa família, desde o nosso bisavô até os nossos filhos, né? É muito interessante, que é meio que um culto, né, de ancestralidade, um culto de Baba Egum também. Também uma apostila, né, para que as pessoas possam organizar de uma forma sistêmica toda a sua família, ou a família dos seus consulentes, dos seus clientes, né, dos seus filhos de santo, dos seus seguidores. Todo esse material vai ter lá. Nós vamos ter um acervo também, que é um acervo do Axé, tá? Que terá todo o material do que aconteceu durante 20 anos, tá? Dos primeiros iaôs, das primeiras festas. As pessoas vão poder acessar ali aqueles filmes, vão ter todo o acesso. As pessoas vão ter ali também aulão 100% ao vivo, tá? De culto, de manutenção ali, de manipulando ervas, manipulando ebó, manipulando obi, manipulando jogo de búzios, manipulando culto a Egungun, tá? Manipulando culto aos ancestrais, tudo totalmente ao vivo. Só que isso vai ficar no streaming, né?
Não vai ficar livre, de livre acesso, vai ficar no streaming, para quem se interessa, para quem quer absorver esses conhecimentos, tá? Para quem quer compartilhar ali entre a família, né? Todos os nossos materiais, todas as nossas práticas, né? Esse acesso ele não vai ser livre, né? Esse acesso ele vai ser realmente para quem se interessar. Quem quiser estar ali dentro, né? É igual a gente tem aí os streams, né, de filmes, né, de séries, e a gente vai lá e acessa, assiste, sai para trabalhar, volta, vai lá maratonar de novo, né? Pesquisa, escreve, escuta, volta novamente. Então vai ser esse tipo, né, de local. Vai ser esse tipo de espaço, né? Vai ser um clube, vai ser um stream, tá? Agora, o aluno que está aqui, que vocês foram convidados, que vocês estão com esse ingresso e que é satisfatório compartilhar isso com vocês, tá aí, degustem, aproveitem, e a gente sempre vai ter, tá? A gente sempre vai ter aqui uma introdução, né, de alguns cursos. Eu vou seguir aqui com vocês, tá? E hoje eu acredito que nossa aula ela termina num tempo bom, que a gente vai poder finalizar conhecendo bastante, tá? E a gente vai lembrar que a gente tem aqui somente, tá? Egilache Borari foi fechado, 12, nós vamos ver agora o 13, Edilobon, nós vamos para o 14, IK, nós vamos para o 15 e nós vamos para o 16. E nós vamos falar também um pouquinho de Opirá. Opirá. Alguém aí sabe o que é Opirá? Bota aí para mim, quem joga búzio. Bota aí, Manjane, eu não sei o que é Opirá. Manjane, eu gostaria de saber o que é Opirá. Vamos lá. Primeira abordagem para vocês aí. O que é Opirá? Alguém sabe? Cadê o pessoal do chat? Conhecem a Láfia? Vocês conhecem a Láfia? Mas vocês conhecem Opirá? Cadê? Mostram para mim que vocês estão ouvindo a pergunta que eu fiz aí. Eu não sei o que é Opirá. Vamos lá. Vocês conhecem o Aláfia e vocês conhecem o Opirá? Nossa aula foi o tempo todo falando de odologia, o Odu baseado na data de nascimento, destino, e o Odu no jogo de búzios. Então, quando a gente fala de Odu, a gente fala muito do arquétipo, né? Da influência, né? E como ele aparece no jogo de búzios. Não conheço o Opirá, eu conheço a Láfia, não sei o que é Opirá. Cadê? Tem mais gente aí? Gratidão. Opirá seria guardião do jogo de búzios, foi isso? José, guardião do jogo de búzios. Gostaria de aprender sobre o Opirá. Guardião do jogo de búzios. Será que o Opirá é o guardião do jogo de búzios? Vou ficar deixando. Opirá, o que é Opirá? 17, Odum 17? Não, Odum 17 vai ser 8, 7 com 8, não. Gostaria de saber o que é Opirá. O pessoal tá querendo. O José já tá sugestionando aí. Odum 17. Existe Odum 17? No jogo de búzios, você quer dizer mais um búzio lá na peneira, lá no Pelé? Né? Porque são 16 ou 2, 16 búzios. Aí você fala o quê? De mais um búzio ali seria Opirá? Não. O pessoal que joga búzio aí, pessoal que tomou 7 anos, que pegou o Meridilogum lá na cuia de Fá, né? O direito.
O jogo do José é diferente. Então, Odu Opirá é um prenúncio de acontecimento nefasto, inevitável e irremediável. Qualquer tipo de osobo pode estar sendo preconizado. Bom, tem a ver, Opirá, tá? Mas você está falando aí da posição dele. Eu quero saber se sabem o que é Opirá. Bom, você explicou aí, né, que é um prenúncio. Qualquer caída de Odu é um prenúncio. Qualquer caída de Odu é um destino. Né? O Opirá estaria ali no jogo de búzios, né? Ele vai trazer um prenúncio, que é um prenúncio que não é bom, aí como você falou, nefasto, né? Mas o que é Opirá? Então, não falei que o búzio 17 aí que você colocou, né? Que não existe, são 16 búzios e mais um, né? Então é um que fica à parte, que a gente fala que é o olhar, né? De Exu hoje olhando o jogo pra gente. Não é esse búzio 17 aí, não. E na odologia, tá? Número 17 não existe, seria Edionile, 7 mais 1, 8. Opirá, Angélica definiu lá, aí Alaxé, Opirá seria um pronúncio negativo, sim. Mas como que você vê Opirá, né? Então nós vamos chegar lá. Vamos desenvolver a aula e no final a gente vai falar de Opirá, tá? Gente, vamos para Ediolobom. Odum 13. Odum 13 é quando você faz a odologia da data de nascimento da pessoa e aparece o Odum 13, ou quando você joga o búzio e existe lá o prenúncio, como foi dito aí, né? Existe ali a fala do Odum baseado, né, na queda de 3 búzios abertos, tá? Odum Ediolobom, Odum 13. Então vamos lá. Odum 13 como arquétipo, quando a gente faz odologia e a pessoa ela é de Odum 13, as pessoas portadoras de Exodum são honestas, dóceis, trabalhadoras, persistentes, têm muita vontade própria, porém preferem ser dirigidas e orientadas por alguém de confiança. Aí fala Gêmeos, né? Fala de pessoas de bom gosto, que conciliam simplicidade, beleza e praticidade. Não gosta de formularem teorias e ideias próprias, porém possui muita vontade própria. Pessoa normalmente infeliz no amor, vence a maioria das dificuldades. Pessoas teimosas, como, gente, vocês... Olha, eu gosto de pontuar. Pessoa teimosa, pronto, para. Pessoa de Ediolobom, Odum 13, são teimosas. Teimosa pra Cacilde, tá? São pessoas muito teimosas, tá? Então, lá, pessoas teimosas, né? Gostam de cores negras, cinzas, representa o círculo inteiramente negro, ao contrário de Edionile, né? Então, Ediolobom, ele é o contrário de Edionile aqui nessa questão de cor, porque o povo de Edionile também é teimoso, né? E Ediolobom é o que introduziu a morte, né? E a reencarnação das almas, tá? Exerce influência sobre a agricultura e toda a sua produção. Mistura um pouco, né, gente? Que a gente fala da personalidade do arquétipo e, ao mesmo tempo, fala, né, o que esse Odum ele transmite, né? O que ele faz dentro da cosmologia, tá? Odum 13, tá? Falamos do arquétipo, como essas pessoas são, né? Teimosas. São pessoas que gostam da influência das outras pessoas, né? Ou você imagina, pessoa de Odum 13, né? Ali quer dizer que ela não gosta de fazer nada sozinha, mas ela é teimosa. Olha aí, como é que é isso? Então imagine, lidar com uma pessoa de Ediolobom, de Odum 13, que ela vai te convocar para uma parceria, para estar ali com ela, mas ela é teimosa, né? Olha o que é isso aí, gente. Analisa. Olha o que é o ser humano, né? Então, Odum Ediolobom, nós falamos do arquétipo, né? Como que as pessoas são. Agora nós vamos falar aqui de Odum Ediolobom, o 13, quando eles caem no jogo de búzio em posição positiva, em Irê, positivo, bom,
tá? Odara. E quando ele também é Ire, quando ele é positivo lá na odologia, quando ele está lá no braço direito da pessoa, tá? Então vamos lá. Odum Ediolobom, quando ele está em Ire, ele está trazendo, né, indicação, tá? Que existe um final de período de sofrimento, mudança para melhor, boa orientação, desmascaramento, intuição está correta, capacidade de convencer, fidelidade no amor. Neutralidade em relação à briga, vitória sobre dificuldade, surgimento de oportunidade. Então, olha só, vamos lá. Por que é, né? Por que existe esse encontro aqui, essa aula? Porque se você joga o jogo de búzio, tá? E a pessoa tá ali com o Ediolobom em Ire, tá? E a pessoa, com certeza, gente, é certo. Não tem como não acontecer. Eu falo para vocês que é 20 anos de prática. A pessoa, ela vai chegar na sua casa, obviamente ela vai chegar aqui no teu jogo de búzio, na sua consulta, com algo latente em relação, tá, a sofrimento, em relação a desmascaramento, né, às vezes falsidade que ela passou, ou ela desconfia de infidelidade no amor, tá? Então, olha só, quando você jogar ou quando você fizer a odologia anual ou mensal, o que seja, e o 3 aparecer, aqui em Ire, em posição positiva, ela vai falar justamente isso aqui, ó. Então, se há sofrimento, o período de sofrimento acabou. Tá? Se há desejo de mudar, se tem desejo de mudança, aqui está falando, muda. Tá? Muda, porque a mudança hoje é propícia. Tem mudanças, né, para o melhor na sua vida, né? Desmascaramento, como eu falei. Porque a minha intuição, quando a pessoa também, pessoas que são, tem a ver com a espiritualidade, às vezes trabalha com pombagira, às vezes as pessoas trabalham com seus guias espirituais, às vezes as pessoas jogam carta, às vezes as pessoas usam seus oráculos, né? E ela às vezes está em dúvida se ela está correta, né? Se ela está agindo correto, se ela está desenvolvendo um bom trabalho, vai falar para essa pessoa aqui também, ó, tá ótimo. Tá perfeito, né? Suas intuições estão em Ire, tá? Aqui, ó, vitória, briga, relação, neutralidade em relação à briga. Se essa pessoa veio passando uma crise de briga, né? Olha aqui, então, o que Ediolobom ele traz é Ire. Tá? Em Ire. Uma outra coisa também, quando você consulta o jogo de búzio, a pessoa chega, tá? E você faz a cabala dela. Fez a cabala de nascimento, nossa, esse ano você está regida por Ediolobom, você está regida pelo Odum 13, tá? Ou, nossa, você é Ediolobom, né? Ou outra coisa, você é Irosso, mas você, em 2024, você estava em Ediolobom. Você estava em Ediolobom, em 2024, tá? E a pessoa vai aniversariar agora em junho, né? E ela vai para Icá, uma suposição, que a matemática não é sempre sequencial, tá? Mas ela vai para Icá. Então, a pessoa que chegou aqui, que eu sei que ela está indo para Icá, que a gente vai ver, né? O que é Icá em Ire? O que Icá traz em negativo? Porém, ela está na minha mesa hoje, em janeiro, tá? E a cabala dela é para junho, e em junho ela vai entrar em Icá, e ela hoje ainda está em Ediolobom do ano passado, tá? Ela com certeza, ela entrou, me procurou com Ediolobom negativo, então ela estava com as questões de Ediolobom negativo, que eu vou ler aqui em Osobo, tá? Mas eu fui lá e dei a boa. Eu dei medicina africana para ela, eu cuidei dela. E eu vou revisar, eu vou fazer um retorno, né? Você faz uma consulta e você faz um retorno depois do tratamento espiritual. E a pessoa volta, o Ediolobom, ele passa a ficar em Ire. Então, com certeza, tá? As questões dela tinham a ver, tá, com Ediolobom nessas instâncias que eu falei aqui, de briga, de falsidade, disso, daquilo, e quando o Ediolobom ele se torna Ire, ele já vem trazendo, olha aqui, ó, acabou.
aquilo não existe mais. Tá? Eu percebi que eu desconfiava que era João, que era falso comigo, João que estava me atrapalhando progredir, João que não me deixou crescer, né? E não era João, era Maria. Nossa, mas Maria nunca faria isso comigo. Não, Maria de alguma forma estava fazendo isso, a gente não sabe. Talvez, né, uma inveja, talvez Maria estava fazendo aquilo porque é o jeito que Maria consegue ser, te atrasar e aquelas coisas todas. Mas hoje você está vendo aqui que é a Maria, então a máscara cai. Ediolo Lobão fala isso, da máscara cair. Né, de facilitar, de visualizar as coisas, tá? Ediolo Lobão, quando chega aqui no Osobo, que eu te falei, é quando muitas das vezes o cliente ele chega, tá? Em Osobo, o Ediolo Lobão, olha o que é o Ediolo Lobão no negativo, ele fala de morte, tá? Ele fala de morte para o consulente, ou fala de morte para a família. Olha aqui, ó, olha como é que bate, gente. Fala de briga com o marido, olha lá, Ediolo Lobão em Irê, ele não tá consertando uma briga? A briga acabou? Olha aqui, em Osobo, tá? Briga com o marido, perda e risco de doenças contagiosas, perda de saúde, né? E risco de doença contagiosa, amor impossível, falta de sorte, e assim vai. Então, Ediolo Lobão é um Odu, que eu que trabalho há 20 anos, tá? Eu sei que Ediolo Lobão é um Odu muito sério, apesar de todos os Odus serem sérios, tá? Mas o Ediolo Lobão, ele traz um pouco de questões que, pra gente que é ser humano, é um pouco assustadora. Então, vocês veem o que é Ediolo Lobão aí. Tá? Quais são os orixás que aparecem, né, em Ediolo Lobão? Nanã, tá? Tem muito a ver Nanã. Ediolo Lobão aparece os orixás Ossanhe, tá? E beijo transita ali um pouco quando a pessoa tá até com sua criança interior um pouco afetada, tá? E o Omolu vai passar por ali, tá? Oxalá passa, porque onde o Nanã tá, Oxalá passa. Mas 13 para mim é Nanã, tá? Então vamos lá. Vamos pro Odum 14. Odum 14, Odum Icá, tá? São 14 búdios abertos e são 14, o número 14 na ordem, né, da odologia. É Icá. O que é pessoas de Icá? Pessoas que, quando você faz odologia, o arquétipo, né, ali significa Icá, o 14, baseado na data de nascimento. As pessoas naturais de Sodu são impulsivas, corajosas, quase sempre violentas, ativas e perspicazes, costuma deixar-se levar mais pela paixão do que razão. São destinados a ter vida longa, são rápidos em reflexo, são o corpo, né? São pessoas com corpos guios, são pessoas desconfiadas e detalhistas, tá? O Odum de pessoas heroínas geralmente vence. Pessoas que não hesitam no meio de consequências, tá? Frente ao perigo. Estado borderline, será? Pessoas que se renovam constantemente, gostam da amizade, não gostam de viverem sós. Olha que interessante. Vamos ver se vocês vão pegando o pulo do gato, tá? Então, as pessoas de cá não gostam de viverem só. As pessoas de cá são prestativas, são agradáveis, vaidosas e gostam de serem notados e apontados, tá? Orixá, que fala de Odum 14K, Oxumaré. Nossa, mas tu falou umas coisas aí que tem a ver com Oxumaré, pessoas de Oxumaré, né? A gente vai falar de pessoas, a gente vai falar do arquétipo, né? Porque aí se você pega uma pessoa que ela tem o do 2, é Jocô, ela tem até o Ogundá, mas que ela seja de Oxumaré, com certeza Icá vai transitar ali, vai reger ali, tá? Mas a gente tá falando aqui da pessoa que nasce com o do 14, tá? Pessoa de olhar intenso, penetrante, perigoso. Vive em constante estado de defesa, sempre pronto a contra-atracar, né? Acho que vocês percebem aqui, né, que se a gente for falar da parte dos animais, né, a gente está falando da cobra, tá?
Arquétipo Oxumaré são pessoas que exprimem ideia e tem também muita percepção de coisas que vão acontecer, tá? Tem uma intuição muito grande. Muito legal esse Odum 14, tá? Muito legal as pessoas regidas de Odum 14. Eu tenho pessoas muito próximas de mim, jovens, com esse Odum 14 e bate, tem tudo muito a ver, tá? Então vamos lá. Então, 14 na odologia, né? E depois a gente vai lá, 14, né, no jogo de búzio, em Irê, 14 búzios abertos. Ou 14 na odologia, na posição positiva, braço direito que eu costumo falar, tá? Em Irê, aparece 14 ali no teu jogo de búzio, ou quando você faz a odologia, ele tá em Irê, olha o que vem trazendo de bom. Momentos oportunos para realizações objetivas, aniquilação de inimigo, ou seja, forte, combate ao inimigo, superação de obstáculo, vitória sobre situações difíceis e sobre inimigos poderosos, coragem para enfrentar um problema, né, proteção por chefes espirituais, né, muito protegido por guias espirituais, tá? Conquistas amorosas positivas, né? Boas novas, coisas novas chegando, lucro no negócio, quer dizer, é um Odum que traz prosperidade, tá? Se dá muito bem com a arte, se dá muito bem com estudos, tá? Dá confiança, empoderamento, confiança e ousadia. Então tá aí, tá? As pessoas que chegam e se chegar com a auto-baixa estima, né? Ali, se a pessoa estiver depressiva, se a pessoa estiver para baixo, né? Se a pessoa falar, eu não vou conseguir, e se o 14 cair, confia no que o jogo está falando, não confia no que a pessoa está falando, não. Que a pessoa pode estar no estado psíquico, né? Bem para baixo, pode estar bem depressivo, né? Pode estar com algum trauma lá, como eu botei no vídeo lá de domingo, né? Pode estar com algum problema, né? Com a questão de estar vivendo o fracasso o tempo todo, tá? É legal, gente. Faz uma junção. Pega aqui, ó, 14. Tairê, tá? O Odum tá ali, tá falando, tá latente, tá? Falando que tá positiva. Essa pessoa tá aí com escola na frente, né? Que ela tá com emprego na frente, ela tá com sucesso na frente e ela não enxerga. E ela chega ali com aquela sensação de fracasso. Vai lá no vídeo do fracasso que eu fiz domingo e vai ver se aquela pessoa não tem um trauma de infância, parecido lá com a personagem do livro que eu falei, a Roberta, de 26 anos, se eu não me engano. Tá? E você vai ver que aquela pessoa às vezes está com algum trauma, aquela pessoa está com algum nó de ancestral, né? Ela está com problema, né? Algum nó de ancestral, ela pode estar com trauma que não é dela, mas trauma de vida passada, tá? E ela não está conseguindo veicar ali para ela, dando oportunidade para ela, tá? Então tem uma conversa. Se vocês quiserem material, vocês vão lá no material que eu botei domingo sobre o fracasso. A pessoa tá com pensamento de fracasso, com tudo de bom ali na frente, e cá tá garantindo que ela vai alcançar, tá? Tira a medicina africana, vai tirar o ebó, vai tratar, e não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Dá trabalho? Dá trabalho, gente. Cuidar de pessoas é isso, tá? É poder investigar. Aqui é o que eu falo para vocês. Eu, quanto psicanalista, quanto Ialorixá, eu dou as ferramentas que eu uso que dão certo, junto com as minhas formações, com os meus estudos, as minhas pesquisas, iniciação em Ifá, iniciação em Candomblé, minha experiência de 20 anos, e dá certo. Tanto que vocês estão aqui e vocês gostam do meu trabalho, vocês querem, né, usar o mesmo percurso junto comigo, principalmente meus filhos, meus seguidores, vai lá. Para olhar esses pontos, tá? E para olhar vocês também. Por que tá tomando tanto ebó? Por que Cá tá fluindo? Por que Cá tá ali o tempo todo dialogando com essa pessoa no jogo de búzios, né? Tá sempre ali falando e você realmente tá com tudo ali na tua frente, como eu falo, é a bola de frente pro gol, mas não tá chutando, não tá conseguindo fazer gol. Vai lá no vídeo de domingo, vai lá ver se você não tem lá algo introjetado em você relacionado ao fracasso. Vai lá na odologia.
tá? Vai lá na odologia e vai ver se você tem um nó de ancestral, um tio, um primo que não evoluía, que tinha um nó, tá? Vai ver lá se... Gente, espiritualidade é isso. É uma grande investigação, tá? Vamos agora pro Odu IK no negativo, tá? Odu IK no negativo, no Osobo. Tumultos, demanda de nervosismo, confusão, violência, tá? Adultério, traição, inconstância, oportunidades perdidas, vingança, estelionato, calúnia, agressão, falta de empenho, indecisão, excesso de fascínio sexual e perda de fé impulsiva. Né? Perda de fé impulsiva, eu falo que é a depressão espiritual que as pessoas têm. Elas se colocam, não tem fé em mais nada, não consegue. Faz as coisas. Conhece o Pai de Santo, nossa, adorei a postura do Pai de Santo, adorei o terreiro, adorei os irmãos, adorei a dinâmica, não fica, não consegue aterrar por conta de depressão espiritual, tá? Não consegue se sentir à vontade de ambiente espiritual nenhum. Por isso que eu falo, estuda para você mesmo fazer seu autocuidado, né? Tem gente que quer ver, tem a fobia social, não quer estar em grupo. Tem gente que não gosta de botar um orixá na sala, não gosta, quer ficar na cozinha, o Pai Santo quer botar o orixá na sala, então sofre, né? Fica sofrendo essas angústias. Aprende aqui, para você mesmo fazer seu autocuidado, tá? Então, olha só, prestar atenção, 14, bom pra caramba, show, mas aqui eu falei de 14 no negativo, o que causa, tá? Vamos lá, nós vamos agora para o 15. Ediolobom, tá? Odum 15 na data de nascimento, quando dá o 15 lá, Ediolobom não, me desculpa, Odum 15, Obeogundá, tá? Ediolobom é 12. Não é 12, olha eu trocando tudo. Ediolobom é 13, Edilaxaborá é 12. O Belgundá é 15 agora, 15 búzios abertos ou 15 na data de nascimento, tá? Quem fala muito no Odum 15, tá? Tá relacionado ao orixá. Às vezes, Euá, ela vem pro 15 e ela também fica lá no 14 com o Xumaré, né? Euá é irmã do Xumaré. Mas, para mim, tá? Não sou verdade absoluta, mas para mim, Odum 15 é Obá. Não tem outro orixá. Para mim, como eu falo com vocês, são 20 anos, tá dando certo. Obá. Tá? Então, como são as pessoas de Obá? Aliás, como são as pessoas de Obé-Ogundá? Não podemos rotular Odum, né? Que Odum seja orixá. Odum é Odum, orixá é orixá. Orixá, ele transita, né? No destino, né? No Odum. Então, vamos lá. Odum 15. Pessoas guerreiras e lutadoras, mas destinadas a serem bem-sucedidas, pois a sorte está em seus caminhos. Vence seus obstáculos e seus inimigos, através da paciência. A pegada de quem é de Obé-Ogundá é paciência. Olha lá o IK 14, o anterior é inteligência, tá? Então aqui Obé-Ogundá é o Soró, a paciência, a maior amiga de Ori, tá? Sempre impulsionados pelo desejo de conquista. Pessoas que por vezes assumem atitudes ameaçadoras, visando manter em torno o controle sobre qualquer situação. Corajosas, obstinadas, audazes. Gente, não é Obá? Quem conhece lá as guerreiras de Obá? Quem conhece uma pessoa de Obá? Quem conhece na mitologia, tem aí no canal também. O nosso quadro que a gente fala, que a gente tem estudo, a gente analisa, né? A mitologia dos orixás. Quem é Obá? Né? É isso aqui, ó. Ó, paciência, né? Conquistadora, né? Nos seus projetos, né? Obá, ela foi uma líder, ela foi uma general de exército feminino, tá? De muito poder. Muito bom vocês pegarem esses materiais
tem aí na internet à vontade para conhecer Obá bem melhor. É um orixá bem raro, assim, né? A gente fala assim, que tem os orixás que aparecem muito no terreiro para ser iniciado. Oxum, Ogum, Yansan, Obá, é bem raro aparecer, né? Bem difícil aparecer as pessoas desse arquétipo, tá? Fica escondido durante muito tempo, que leva um bom tempo para saber que aquela pessoa é de Obá. Se você não tiver a paciência, tá, de ficar ali, né, observando aquela pessoa, você fica olhando ali aquela pessoa, o comportamento dela, você fica olhando a vida dela, né, você fica vendo a expressão corporal dela, você fica olhando a psique dela e vai aparecendo, vai aparecendo, vai aparecendo. Tá? E aí quando você pega o jogo de búzios, pega um obi, faz um ritual, né? Claro que faz toda uma preparação para convocar essa divindade e saber se realmente ela é dona do ori da pessoa, com certeza vem ali, ó, é Obá. Tá? É Obá. Como que eu não vou ter paciência com o orixá, tá? Que é do destino do Odum da paciência. Tá? Pessoas ameaçadoras visando manter eterno controle em qualquer situação. Elas são controladoras, tá? As pessoas de Odum 11, elas são. De Odum 11 não, de Odum 15, elas são controladoras, tá? Por que Odum, gente? Porque às vezes a pessoa é de Ogum, tá? E no Odum dela é Odum 15, tá? Entendam isso. Odum é Odum, orixá é orixá. Porém, o orixá que representa é Obá. Pessoas que não medem esforço para conquistar objetivos. Pessoas seletivas, tá? Não se misturam. E vai embora. Isso são pessoas de Odum 15 e pessoas que têm essa referência também de Obá, tá? Lembrando que aqui é Odu na frente. Quando aparece esse número 15 de forma positiva, na odologia, no braço direito, ou nos 15 búzios apertos, aqui vem falar o seguinte, vem dar esse prenúncio de domínio absoluto em situação. Essa pessoa está com prosperidade, essa pessoa está com riqueza, né? Filhos e netos, né? No caso, né? Procriação, né? A caminho, sorte no seu caminho, clareza no seu raciocínio, né? E ajuda de amigos poderosos, amigos influentes, amor correspondido, respeito está no ar, dinamismo e vitória e justiça. Então, se a pessoa chegar, né, com todas essas questões, e com certeza, gente, o Odu, ele não vai aparecer no jogo de búzios se aquela pessoa não vem com essas questões. Nossa, mas eu estou aqui estudando aqui Odum 15 e a pessoa vai chegar cheia dessas questões e Odum 15 vai responder, é muita coincidência? Não, não é coincidência não, gente. Não é coincidência não. Isso aí, é o que eu falo para vocês, Odu é uma codificação que existe no universo criada por Deus. É o destino. É o destino. Eu estou aqui há 20 anos nessa. Os babalaôs, os outros babalorixás, né, os iorubás. Isso aqui é certo. Isso aqui é matemática, isso aqui é química, isso aqui é energia quântica. Isso aqui faz parte do universo. Vai bater. Vai com seriedade que dá certo, tá? Agora, quando cai no negativo, o Odum 15 vem falar, olha aqui, ó, inveja, ambição, às vezes a pessoa está muito ambiciosa, tá? Demais, tá? De forma exacerbada. Guerra, briga, disputa de homem, disputa de mulher, falta de juízo, dificuldade para vencer, violência, cólera, violência sexual, estupro, pessoa desejando mal para você, né? Males diversos, inimigo, morte, derrota por excesso de soberba, ciúme e aventura com um final desastroso. Olha como é perigoso, tá? Então, é prestar atenção, ver se esse Odu está positivo em 2025, se esse Odu faz parte lá da odologia da pessoa, e esse Odum, quando ele cai, né, de forma negativa. Agora vamos para o Odum 16, o famoso Aláfia, né? Ele tem outros nomes, depois eu vou colocar lá no grupo. Língua, garganta, respiração, cordas vocais, tá? Odum 5, pênis, impotência, tá? Membros superiores, estômago, osso, cartilagem,
Odum 5, tá? Odum 6, aparelho urinário. 7, pele e ânus. 8, sistema respiratório, coluna, vaso sanguíneo, genitais femininos. Cadê? Estão aí, gente? Fala aí. Fala aí que eu vou continuar aqui, que eu estou gravando aqui e vocês participam. A gente caiu e voltou. 9, órgãos internos, fossas nasais, membros inferiores, genitais femininos. Fala para mim quem está aí na live. 10, pernas, joelho, ventre, circulação sanguínea. 11, mão, cólica menstrual. 12, rim, pâncreas. 13, junta, cartilagem, cabelos. 14, coração, mente, doenças psíquicas. 15, fica também no lugar do 14, algumas questões psíquicas, pernas, coração também. 16, um todo, ser humano em geral, tá? O Arum seria, né, o geral ali, transita no corpo todo, tá? Eu quero falar com vocês aqui mais uma coisa, tá? Lá no início eu falei, Odum ele nunca é, tá? Ele nunca é ruim, ele nunca é negativo, tá? Tem gente que, nossa, trata Odum Ori como negativo, aí esse é legal, esse não é nada disso. Todo Odum ele é bom, todo Odum ele é positivo na nossa vida, porém, né, é como se fosse um medicamento. Tem os prós e os contra, tá? Odum positivo e negativo no Odum, pode acontecer. O negativo no Odum, ele traz às vezes os presságios, né? Uma predestinação negativa, tá? No positivo, ele vai trazer tudo isso no positivo, tá? Os Odus, eles são inteligentes, né? Eles são inteligências siderais que participam da criação do universo. Como a gente falou lá no início da aula, eu quero finalizar lembrando a vocês isso aqui, tá? Cada pessoa traz um Odum de origem, né? E cada orixá, que é o orixá amparador. Então, primeiro o Odum, depois o orixá amparador, que com certeza está lá dentro, né, daquele campo, né, daquelas aulas lá que eu falei para vocês, né, que o orixá está sempre, ele transita ali naquele campo, ali naquele Odum, né? Por isso é o Odum dos orixás. E é governado por orixás, e cada orixá é governado por um Odum ou por mais Odus. Vocês viram isso aí nas aulas anteriores, né? Cada Odum possui um nome, uma característica própria, tá? E divide-se em caminhos, denominado Essé, né? O que seria Essé? Né? Caminho, né? Os pés para onde caminha. Tá? Então é aí que eu falo com vocês, que cada Odum, né, dentro desses 16, desse sistema de 16, o Essé, o caminho, são mais 16 para cada um. Então vamos lá. Odum 1, Ocaran, é Odum Ocaran com Ocaran, Odum Meji. Odum Ocaran com 2 seria Odum com Ediocô, e ele vai até o 16. Então cada um deles, né, o Essé dele, 16 caminhos. Por isso, né, que no culto dos Ifás, do Ifá, né, do Ifaísmo, as pessoas costumam também usar essa palavra Ifaísmo, né, no qual quem lida com essa ferramenta, né, o tempo todo, estuda, fica ali voltado para isso tudo, é o Babalaô. O Babalaô, seja ele, né, aqui no Brasil, cubano ou nigeriano. Então ele fica voltado em trabalhar esses 16, né, e mais 16, e que se torna 256. Então é um estudo profundo que eu conheço o Babalaô hoje. Babalaô muito, muito inteligente, pessoas maravilhosas, pessoas que eu aprendo muito, pessoas que eu troco muito também, né, e que eles falam que eles não conseguiram estudar nem 50%, nem 60%, né? Os outros, eles estudam o tempo todo, né? Estão estudando sempre, tá? Acho que as pessoas não estão conseguindo voltar para a live, mas eu estou aqui.
Eu estou aqui para concluir e estou gravando. Então, o que acontece? O Essé é muito importante, o caminho de cada Odu. Os Odus são os principais responsáveis pelo destino de um homem na Terra, né? E do mundo que os cerca. Os orixás no mundo destino da vida e sim executa suas funções dentro da natureza, liberando as energias, né? Para que todos possam dela se alimentar. Então, Odu 11 e Odu 9 eu comecei falando na aula hoje. O Odu é o caminho, a existência do destino, o qual o orixá e todos os seres estão inseridos, né? Estão inseridos nesse sistema. Eu quero falar aqui do Opirá, né? Que eu fiz essa brincadeira lá de quem conheceu o Opirá. O Opirá seria quando você faz a odologia de uma pessoa, tá? Eu encaixaria o Opirá ali. Quando uma pessoa não tem a data de nascimento, não consegue saber o dia que ela nasceu e tal, eu coloco o Opirá ali, mas o Opirá, ele faz parte do sistema realmente da queda do jogo de búzios, tá? O Opirá é quando os 16 búzios, eles caem totalmente fechados, tá? Opirá, 16 búzios fechados. Isso seria Opirá. Fecha o jogo. O jogo hoje não está acessível. Não acesse o sistema hoje. Proibição de acessar o sistema. O sistema ele não se permite. O sistema ele não abre. Então, Opirá para uma pessoa, tá? O sistema não vai abrir. E tá lá, né, dentro da informação, né, que a ela já botou lá na enquete que fala do prenúncio negativo. Então, não insiste quando o Opirá, né, ele se manifestar. É isso que é Opirá. 16 búzios fechados, tá? E somente isso. Eu vou deixar vocês aqui. Esse é o final da nossa aula, tá, de introdução ao Odu dos orixás. A aula vai ficar gravada por um tempo, logo ela vai sair, eu garanto que ela não fique, né, nem 7 dias, então acessem, tá? Adquira o material lá. Vocês têm um ingresso, vocês entram lá, adquirem esse conhecimento, tá? E depois, todo esse material, ele vai lá para a área, para o clube de membros, vai lá para aquela área stream que eu falei para vocês, tá? E nós vamos agora elaborar um outro encontro, um outro curso. Aceito sugestão, tá? Gostaria que vocês falassem, vamos agora estudar mitologia dos orixás, ou vamos estudar odologia sistêmica, ou vamos estudar então agora o jogo de búzios, vamos estudar agora culto ancestral, culto a Egungun, vamos estudar o segredo das ervas. Sugere, bota aqui, tá? Aqui na descrição aqui, logo embaixo, você pode comentar, coloca ali, tá? Compartilha, tá? Os conteúdos do nosso canal, conteúdo aberto. Ativa o sininho, porque eu estou sempre colocando material, estou sempre subindo um vídeo, que é o vídeo Domingo de Feira, que é o material que eu faço com leituras, né? E com a prática do divã dos orixás, que eu falo, né? Das práticas no candomblé e na clínica psicanalítica. Eu coloco um vídeo semanal, tá? O vídeo é gravado no domingo, geralmente ele sobe no domingo ou na segunda, tá? E estou subindo também sempre um vídeo ao vivo, né, de introdução de aula, porém com ingresso limitado, né, para vocês somente, que está lá no canal do Analisando Sagrado. Lá no Instagram, na bio, tem o link, tá, do grupo de WhatsApp e o grupo do Telegram, onde vocês entram,
Vocês fazem parte dali daquele espaço do Analisando Sagrado, vocês se tornam membros e é ali que você vai adquirir os ingressos. Então, entra lá, entra para o grupo ou me chama no privado, que eu dou o link para vocês acessarem. Assim que eu parar aqui, fizer a manutenção aqui no canal, coloco o link aqui embaixo também, para vocês poderem acessar ali o canal, né, o grupo do Analisando Sagrado, o canal da Jane e Leoloabé, no WhatsApp e no Telegram. E lá é que é onde eu posto os conteúdos didáticos, tá bom? Vou deixar vocês aqui. Um grande abraço. Quero agradecer a todos que compareceram. E logo, logo estaremos, né, com uma nova aula aqui novamente. Beijo no coração e muita axé.